Olá para você que está olhando esse vídeo, eu sou o Alex, eu estou aqui para fazer uma reflexão e estudo da Palavra de Deus. O texto que eu vou estudar hoje está no livro de Hebreus. Eu selecionei alguns textos para a gente compreender um pouco melhor da Bíblia em si, né, do plano de Deus de redenção, de salvação, e especialmente o que se refere à nova aliança. Também às vezes algumas versões traz a palavra testamento. Ah, Lembrando que a divisão da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, às vezes ela traz uma confusão para as pessoas, né? Achando que o Antigo está velho, não tem mais relevância, ou se tem importância, importância pequena, e sendo que o Novo é que realmente está vigente. Não, isso não é assim, isso não é verdade, ok? Porque essa divisão Antigo e Novo Testamento, na verdade, foi apenas colocada pelos homens ao longo da história, né? Mas na verdade toda a escritura ela tem um significado para nós e ela é só um pouco mais velha, alguns livros que outros, mas na verdade tudo é bem antigo, né? Mas ao mesmo tempo tudo é bem novo para nós hoje, se a gente de coração estudar e tiver um coração humilde diante de Deus, diante da palavra de Deus. Bom, eu quero ler aqui, olha, capítulo 8, lá no último versículo do capítulo 8 do livro de Hebreus, diz assim, ó, dizendo nova aliança, capítulo 8, versículo 13, o último versículo, dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Lembrando que essa nova aliança aqui, ou algumas pode trazer novo, Antigo Testamento, mas não se refere a essa divisão bíblica de Antigo e Novo Testamento, ok? Não é isso, tá? Não é isso. Até porque quando estava escrevendo isso aí nem tinha Novo e Velho Testamento, isso é uma coisa recente, tá? Naquela época tinha apenas as escrituras do Antigo Testamento, né? Mas a Antiga e Nova Aliança se refere a forma com que Deus intercede pelo seu povo, né? A forma com que Deus mostra o seu sacrifício e perdoa os pecados e faz expiação pelo pecado do povo. Então, na antiga aliança, era feita através do sacrifício, de um santuário terrenal que já tinha sido feito com base no santuário celestial. Quando Deus deu para Moisés as instruções, Deus mostrou o verdadeiro, o celestial, e com base no que foi mostrado a Moisés, ele então construiu o santuário terrenal. Tá? Então, no capítulo seguindo, né, continuando a leitura, na verdade a divisão de capítulos e versículos é outra coisa, que não existe no texto original, ok? Ela é uma leitura corrida. Então, apenas como referência, né, a gente usa isso, mas você quando lê a Bíblia, busque entender que não existe divisão de capítulos e versículos no texto original. Então diz assim, Hebreus 9, versículo 1, ora, também a primeira tinha ordenança de culto divino, um santuário terrestre. Tá? Então, esse vídeo aqui eu estou fazendo para você entender melhor e motivar você a estudar o livro de Hebreus. Toma um tempo, sem pressa, sem pressa. Estude o livro de Hebreus, ok? Que você vai entender e você vai desaprender, se você tiver coração aberto, desaprender muito daquilo que foi passado para você, tá? Então, aquilo que está escrito lá na lei de Deus, até então tem um texto aqui que eu quero ler para você, onde faz a referência da mudança na lei, né? Ou mudança da lei, que está no capítulo 7, versículo 12, que diz assim, porque mudando o seu sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei, ou mudança na lei. Então, aqui o autor de Hebreus, que se entende que foi Paulo, né?
ele está falando para uma comunidade específica, os hebreus, que tinham aceitado a Jesus, que estavam seguindo a Jesus. E esse povo, eles estavam assim, voltando às práticas que já tinham sido acabadas, que não tinha mais sentido de fazer, né? Que eram o sacrifício do cordeiro, os rituais de sacrifício, do sacerdote, do templo. Então, essa é a chave para você entender o que mudou, o que não é mais requerido, que está lá escrito na lei, no Antigo Testamento, para nós hoje. Leia o livro de Hebreus, aqui está a chave, ok? Tudo que está relacionado ao sacerdócio, ao templo, ao tabernáculo, todos os mandamentos, ordenanças e leis relacionados a isso não são mais para nós hoje, não tem mais sentido, tá bom? E isso também você vai encontrar no capítulo 6. Até outro dia eu vou fazer um vídeo abordando um outro aspecto, né, que está aqui no capítulo 6, mas eu vou continuar nessa linha de raciocínio dos mandamentos, das leis, dos rituais que não são mais requeridos hoje. Por exemplo, mas para você ter essa ideia, então, né? Veja que diz assim, ó. Então, na nova aliança, foram deixados novos rituais, né? E novas práticas, assim. E aí, que era do arrependimento. Agora, para a remissão dos pecados, não se precisava mais de sacrificar o cordeiro, né? Mas apenas a prática do arrependimento, né? A comunicação, a intercessão, a expiação dos pecados não era mais feita requerindo o sacrifício de um animal, mas o Cordeiro de Deus tinha sido sacrificado, Jesus Cristo, de uma vez por todas. Então, o autor do livro de Hebreus chama isso de as obras mortas, que eram as obras da antiga aliança, dos sacrifícios do santuário. Tá? Então ali, por exemplo, versículo 1 do capítulo 6 diz: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo fundamentos do arrependimento de obras mortas, de fé em Deus. O ensino sobre o batismo, a imposição de mãos e sobre a ressurreição dos mortos e juízo eterno. Okay? Então aqui ele está falando o que? De rituais, de práticas, de cerimônias. Já as cerimônias passadas, as cerimônias de expiação do pecado, dos sacrifícios, já não tinham, já eram obras mortas. E agora tinha novos rituais, né? O batismo, a imposição de mãos, o ensino da ressurreição dos mortos, do juízo. Isso faremos se Deus permitir. E aí no versículo 6, diz assim, ó: e depois caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, né? Esse é aquele famoso texto que muitas pessoas têm dificuldade e fazem um problema, né? Eu vou ler todo o texto, né? Porque está na sequência, que é desde o versículo 4, diz assim, ó: porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Que arrependimento? O arrependimento das obras mortas, da prática do sacrifício do cordeiro, do templo, dos rituais do templo. Okay? Os judeus não tinham deixado essas práticas. Okay? Eles continuavam. E esses hebreus que haviam aceitado Jesus estavam voltando para essas práticas. Ok? Então, quando ele fala aqui, ó, é impossível que sejam renovados para o arrependimento, não está falando do arrependimento de pecado, Está falando daquelas práticas, rituais, simbolismos,
ok? E depois caíram, seja outra vez renovados para arrependimento, visto que, quanto a eles, estão crucificando de novo o Filho de Deus, expondo ao vitupério. Ao eles voltarem a sacrificar os cordeiros, eles estavam então sacrificando outra vez o Filho de Deus e expondo ao vitupério. Então isso, entenda isso, meu querido. O livro de Hebreus explica aquilo que na antiga aliança deixou de ser requerido, não tem mais sentido, porque já o verdadeiro Cordeiro de Deus, que realmente tira o pecado das pessoas, nosso, o meu e o seu pecado, aquele que foi o cumprimento de de toda a prática do povo de Deus na antiguidade, a prática de sacrificar o cordeiro, Jesus era o cumprimento daquilo, né? Então, todas essas práticas estavam relacionadas ao sacrifício de cordeiro, ao santuário, ao tabernáculo, ao sistema sacerdotal. Essas leis foram mudadas, já não tem mais sentido de... Você pode ler, você deve ler e estudar, mas mais com o sentido de entender de como é o plano de Deus de salvação e entender o santuário celestial, porque lembre-se que o santuário terrenal foi feito com base no santuário celestial. Então é isso, tá? Que Deus abençoe você. E lembrando que então a nova aliança começou na morte de Jesus, ok? No sacrifício. Muitas das coisas que o próprio Jesus mandou que deveriam ser feitas enquanto ele estava aqui, essas coisas ainda estavam sobre a antiga aliança, né? Porque a nova aliança começou a partir da morte da cruz, tá? Não é? Então, quando você começa a ler Mateus, Marcos, ali você está ainda na antiga aliança, ok? Porque Jesus estava ali, cumprindo seu ministério. Então, quando Jesus morreu, é que começou a nova aliança, ok? Que Deus abençoe você. Então, tenha isso em mente. O que mudou na lei? Quais foram as coisas que não são mais para nós hoje, que não tem sentido? Primeiramente são essas coisas, relação ao santuário, ao sacerdócio. Claro que há outros mandamentos também que eram culturais, que não tem como ser obedecido por nós hoje, né? Mas os demais mandamentos que têm a ver com o nosso bem-estar, com a nossa vida, né? Com manutenção da vida, esses devem ser praticados por nós. Que Deus abençoe você, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau.